Você já pensou em discutir sobre a sociologia da religião? Parece um tema bastante difícil. Para muitos da área da teologia, principalmente como eu que venho da área pentecostal, é mais difícil ainda. Eu tive a minha formação em teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo, ligado à Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Depois fiz tecnólogo em gestão pública pela Universidade Metodista de São Paulo. E atualmente estou fazendo especialização em sociologia e filosofia pela Faculdade Porto União. E eu gostaria de entrar num tema bastante interessante, que é o tema da sociologia moderna. Nós tivemos quatro grandes clássicos da sociologia, alguns até questionáveis se eram sociólogos, se eram filósofos, como por exemplo Karl Marx, mas não é o nosso foco. Mas nós tivemos Augusto Comte, da França, também tivemos Émile Durkheim, depois veio Karl Marx e, após Karl Marx, um dos homens mais importantes que eu considero da sociologia é o alemão Max Weber, que inclusive, de certa maneira, vai contradizer boa parte das teorias de Karl Marx. Então, eu gostaria de entrar na obra de Max Weber e nós temos como foco uma das obras que eu acho mais importante de todos os trabalhos científicos que Weber fez, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esta obra que está em minhas mãos, que é da Companhia das Letras, foi escrita pelo Antônio Flávio Pierucci, foi traduzida. É importante você saber que Max Weber ele tem um significado muito importante para a ciência moderna. Ele que era um historiador, era um homem muito aperfeiçoado na filosofia, teólogo, que vinha de uma família protestante, né? Então ele tem toda uma formação que vai nos dar um parâmetro do mundo naquele momento e principalmente das questões que envolviam países europeus e até América do Norte, né, com relação ao seu desenvolvimento como Estado, como nação e como povo. A ética protestante, o espírito do capitalismo, é extremamente importante para nós compreendermos o cenário geográfico, político, econômico, enfim, ideológico de que estava passando ali na Europa, principalmente na Alemanha e em outros países que estão correlacionados à sua obra. Nesse trabalho, nós fizemos um trabalho de pesquisa voltado para os postulados batistas, focado no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que Max Weber chamava de seitas batistas. Era uma linguagem que se utilizava para se comparar com a religião oficial da Alemanha, que era o luteranismo. E lá ele vai falar sobre os quakers, sobre os batistas e sobre os menonitas. Menonitas que inclusive eu conheci quando estive na Bolívia. Conheci um pastor menonita e achei bastante interessante os seus pontos de vista. A reforma protestante ela foi o ponto de partida para uma série de evoluções no Ocidente. Esse fenômeno histórico que ele resulta de uma transformação ideológica e socioeconômica, principalmente ali a partir do fim da Idade Média, né, principalmente com a fragmentação do Império Romano. Você tem agora uma modificação no mundo e esta modificação ela tanto tem a sua base econômica como tem a sua base ideológica que envolve a ciência e o conhecimento teológico. É interessante considerar que esses movimentos geraram grandes evoluções sociais no mundo. Não é? É uma transformação étnica no Ocidente e nas raízes europeias com a reconstrução da Europa através dos estados nacionais. Países como nós conhecemos hoje, Inglaterra, França, Alemanha, não existiam como país e passam a existir. Nós temos ali uma transferência, né, de poder, nós estamos numa transição naquele momento do sistema feudal para um sistema econômico mais voltado para a burguesia ou para estados nacionais, com alguns principados, algumas lideranças monarcas, mas também com uma evolução econômica que surge a partir do chamado livre comércio, até posso dizer uma globalização da economia com os novos mercados nacionais criados a partir do mercantilismo. É importante também mencionar que a Igreja Católica, se vendo cercada pelos movimentos de reforma na Europa, começa a criar um movimento chamado Contra-Reforma. E, a partir deste movimento,
eles vão para outros continentes além do continente europeu e os continentes que eles já estavam estabelecidos. É daí que chega no Brasil, inclusive, os jesuítas, né, com a chegada dos portugueses, e dessa forma eles começam a se expandir para outros continentes que dantes eles não estavam estabelecidos. Esses investimentos missionários de contra-reforma buscam exatamente frear esse crescimento de reforma no mundo. Esse processo inicial da reforma protestante está baseado principalmente na teologia luterana e calvinista, mas depois haverão outras ramificações a partir de grupos sociais e também de classes chamadas marginalizadas. Essas classes marginalizadas que terão seus líderes avivalistas, né, com uma nova visão sobre a adoração e sobre a forma de buscar a presença de Deus, ele vai se confrontar com aquele tradicionalismo e aquele conservadorismo típico do luteranismo, do calvinismo da época e até mesmo do anglicanismo, que vem posteriormente na Inglaterra. Entre esses movimentos de pós-reforma, nós vamos ter os chamados postulados batistas, né, que tem aquela grande diversidade espiritual, uma busca de uma renovação espiritual entre o povo. Novos teólogos ou novos grupos teológicos e éticos vão refutar o idealismo, o liberalismo e a ortodoxia clássica. Esses grupos eles foram muito estudados por Max Weber, que considerou este fenômeno religioso como parte da transformação social europeia. Max Weber também contou com outros teólogos como Ernest Trotsky, e também nós podemos mencionar Paul Tillich, que foi algum daqueles que fizeram alguns comentários. Mas evidentemente que o tema ele é bastante amplo e requer uma certa busca no detalhamento para que você tenha um conhecimento melhor dos fatos. É importante mencionar que Max Weber ele vem logo posterior às teorias marxistas ou de Karl Marx, que provocou na Europa e boa parte do mundo algumas revoluções sociais e econômicas. Entre elas, a Revolução Russa, por exemplo. Né? Karl Marx, que dá uma origem à teoria socialista, que depois também gera uma teoria comunista, e Max Weber ele vem nessa contramão, trazendo, na verdade, qual era o ideal capitalista. Segundo a visão de Max Weber, o ideal capitalista alemão, e principalmente dos países que adotaram o mesmo sistema de governo e econômico, tem muito a ver com a educação e a ética protestante. Então, nas próximas aulas, nós estaremos se aprofundando um pouquinho mais nessa temática e eu espero que você nos acompanhe para que a gente possa desenvolver esse tema e debatê-lo dentro desta ótica, principalmente weberiana. Até mais.